Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Globo TechCast, o podcast de tecnologia aqui da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou Vitor Patané e hoje com o meu camarada que está lá diretamente do nosso estúdio, Marcos Arouca, vamos estar trazendo aqui um tema muito legal, super em voga pra galera de produto. Atenção, produteiros de plantão! Vamos estar conversando hoje sobre produto. A gente vai estar falando de como transformar uma ideia num produto no mercado, né? Entender motivação, a gente vai entender como é que a gente promove esse produto, oportunidade de negócio, né? O que a gente precisa ter em mente, né, na hora de falar, quando a gente fala de produto, quais são os principais desafios, os dilemas, né? E o que leva uma ideia a se tornar um produto, né? Lá direto dos estúdios do Globo TechCast, eu estou com o meu parceiro Marcos Arouca, que vai estar trazendo um time super seleto para falar de produto. Marcão, que legal estar com você de novo aqui nessa parceria. Anuncia aí a galera que está aqui hoje com a gente para falar de produto, meu amigo. E aí, galera, Patané, bom estar de volta aqui. E vamos falar aqui com esse povo sobre inovação em produto. E aí vou começar rodando aqui a mesa. Michelis. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Michelis, sou PO do time da área de infraestrutura, né? Um dos POs do time da área de infraestrutura. E aí estou aqui para ajudar a vocês a tratar sobre o que é produto, como produtizar e tudo mais. Isso aí. César. Oi, boa tarde a todos. Eu sou César, eu sou gerente de infraestrutura e hoje eu lidero a área de InfraCloud, que cobre, dentre outras coisas, o desenvolvimento de plataformas que sejam consumidas de uma maneira que a gente chama de as a service, self-service, que acabam que servem como produtos dentro da Globo e a gente estabelece caminhos para que esses produtos eles possam ser consumidos além da Globo. Isso aí. E terminando aqui a mesa, nosso querido amigo Morgado. Olha eu aqui de novo, pessoal. Tudo bem? Jorge Morgado aqui, do time do Globo Technology. Estou aqui também para apoiar nesse tema super importante aí de inovação e produto. Isso aí. Então vamos começar até a falar, né? Então quando a gente fala em transformar uma ideia em produto para o mercado, quais dilemas que a gente encontra? Bem, sempre, pelo menos quando eu começo a pensar em produto, eu sempre penso no nome que a gente colocou, né? Na parte de inovação. Porque estando dentro ou fora de uma empresa, por exemplo, como na Globo, o tempo todo a gente está criando produtos. Então, quando eu vou resolver um problema dentro da Globo, eu penso em qual é o meu produto que eu atendo um determinado nicho. Só que quando eu penso nesse produto que seja específico para a Globo, eu posso estar limitando dentro de um ambiente que é específico e controlado. Eu não preciso achar quem que é o meu cliente. Meu cliente é a Globo. A forma de interação ela já está definida. Eu tenho equipes específicas que já estão consumindo esse produto. Eu não tenho um preço definido que eu vou cobrar dos meus clientes. Eu não preciso trabalhar tanto isso. Então, eu tenho um ambiente controlado que eu sei que as pessoas vão consumir aquilo que eu estou desenvolvendo como produto e eu tenho os alinhamentos que são próprios dentro daquela empresa, dentro dos acordos. Mas na medida que eu vou pensar que eu posso vender um produto que não seja especificamente para a minha empresa, para a Globo, eu tenho desafios que eu não conheço todos os requisitos, eu não conheço todas as formas de trabalho, eu não conheço como isso vai ser consumido, eu não conheço nem a dor da outra empresa ou do outro cliente que eu posso ter. E outra, quanto que isso é valor para quem está consumindo? Porque eu posso ter algo que eu sei que é uma ideia que eu ache ótima, mas que na verdade talvez ela não seja tão boa. Ou eu posso ter uma ideia ótima, eu posso ter um produto fantástico, mas que as outras empresas não saibam como comprar, ou eu não saiba como vender, ou eu ainda consiga vender e eu não consigo ter um suporte. Então é uma cadeia grande que entra num mundo que eu não conheço completamente e eu preciso pensar em como vou transformar a minha ideia em algo efetivo que eu consiga resolver definitivamente o problema de outras empresas ou outros clientes e que efetivamente isso gere valor e eu consiga
transformar em algo que seja eventualmente monetizável. Exato, perfeito. E com isso, sempre vai existir vários dilemas quando você está pensando em criar algum produto, ou até mesmo você tem algum produto dentro da sua empresa e você quer exportar eles, né? E uma das coisas que você sempre tem que pensar é que, primeiro, tentar ver se existe mercado para isso, né? Se você já tem algum produto ou alguma empresa que já atua, né, nesse segmento e ver se existe valor de mercado, né? Se caso exista, então já sabe que existem empresas ou pessoas que estão buscando por isso. Agora, se não existir, é algo de ver se tem a possibilidade de testar para o mercado, né? Se você tem se você não tem nenhum produto, você pode começar até mesmo pelo um MVP ou algo do tipo, para você testar no mercado e ver se isso funciona, né? E é algo que não é uma receita, né? Sempre tem as suas probabilidades de dar certo ou dar errado, e por isso que você tem que estar ciente disso, né? Que existem diversos dilemas que pode dar certo ou pode dar errado, e você tem que estar tranquilo para que tudo isso funcione da melhor forma possível. Pode ser que seja você acha que seja uma ideia muito boa, mas o mercado fala que não deseja. Então, você sempre tem que estar voltado e moldado ao mercado, né? Só puxando rapidinho aqui, fazendo aquele dicionáriozinho pra galera que tá pegando, são MVP, por exemplo. Explica pra galera, poxa, é público. Então, é legal botar esse... Sim, o MVP é o mínimo viável, né? Você criar um recurso, você criar algo que você acha que vai atender ao mercado e que seja o mínimo mesmo, uma pequena tela, uma pequena funcionalidade lá no seu produto. Se você, no nosso caso, né, a gente está falando muito de produto mais até mesmo voltado para software, né? Então, se você cria um mínimo lá que você acha que esse software vai vingar, então esse seria o MVP, né? O mínimo viável do produto, né? Tem uma frase que o César sempre fala, né? Interativo e incremental. Então, O Michelis falou um ponto muito interessante, porque assim, um dos dilemas também é você transformar um time, né? Porque o time acaba fazendo o produto para a empresa. E calma, não, agora mudou completamente, o mercado está diferente, as empresas precisam trazer recursos, né? Monetizar. Por quê? O maior dilema é falar com aquele dev, com aquele time, olha, você tem que fazer um produto para dentro e para fora. Não só para dentro, também é um grande dilema, porque, mas o meu produto é sensacional, ele tá atendendo a Globo. Mas será que ele vai atender para fora? Será que a gente não pode desenvolver algo a mais? Mas a Globo não precisa desse algo a mais. Não, vamos desenvolver um algo a mais, que vai atender um nicho maior no mercado. Esse é um dilema também, a gente tem que estar fazendo isso diariamente, até para os times ficarem mais atentos, né? Não pensar só dentro de casa, pensar para fora também. Esse ponto, né, dessa parte do dilema, até o tipo da percepção pode ser diferente do time. Porque, por exemplo, se eu tenho um produto que eu estou atendendo dentro da empresa e eu estou preocupado, no caso como a Globo, com altos volumes e uma resiliência que os sistemas não podem cair, ou se cair, quais são os mecanismos, muitas vezes, na hora que eu vou planejar uma entrega, eu planejo com o máximo de segurança possível. Então, na hora que você joga para frente a sua entrega, desde que você garanta todos os passos para chegar até lá. Uhum. Quando eu vou desenvolver um produto para mercado, muitas vezes, e se é um produto inovador, no sentido de não existir para o mercado, igual o exemplo que o Michelis falou, que eu tenho que chegar antes dos outros. Então, o fato de eu chegar antes faz a diferença. Então, o fato de usar o MVP, o produto mínimo viável, significa que muitas vezes aquilo que eu entrego para o mercado não tem aquilo, um pedaço pequeno que, às vezes, para a Globo está muito mais à frente, mas eu consigo fazer um recorte que já entrega valor para quem está no mercado e eu entrego mais rápido do que efetivamente o meu concorrente. Então, chegar antes, a gente tem vários exemplos aí se a gente for olhar na literatura, que a diferença, depois de pronta ideia, a diferença de quem já entrou e quem entrou depois não é uma diferença de software, mas sim do mercado que ele já abarcou, que não vai mudar de produto. Então, trabalhar com o produto mínimo viável e ter esse dilema que, quando eu penso para fora, eu tenho que pensar no mínimo e eu tenho que antecipar a entrega, desde que ela seja pronta e suficiente e autocontida, pode ser muitas vezes diferente de um produto interno que eu tenho que pensar em todos os passos de resiliência
e não dá para adiantar, não dá para não ter essa completude da entrega, né? Não quer dizer que o MVP não seja falho ou incompleto, mas ele pode ser reduzido e agregue valor naquilo que ele entrega. É um dilema clássico aí dessas duas visões. Mas existe assim, César, até é bom você tocar nesse ponto, que até eu também tenho uma dúvida, um conflito dentro de mim, né? Eu tenho um time, esse time desenvolve para uma empresa, vamos dizer lá, eu tenho um time que está desenvolvendo um produto para a Globo. Ele pode, depois que está desenvolvido, esse produto está maduro, ele fazer um MVP para complementar esse produto, para poder apresentar ele para o mercado? Isso é um dilema também, né? Com certeza, né, você pode, eu acho que o Michelis pode até me complementar. Aquilo que você tem e como você planeja, como você desenvolve, principalmente se você pensa que eu possa entregar tanto para dentro quanto para fora um produto, eu posso pensar a arquitetura do produto de forma que eu possa fazer recortes naquilo que ele tem para dentro e aquilo que ele tem para fora. E isso é normal, porque, por exemplo, quando eu desenvolvo para a Globo, eu posso desenvolver dentro de um ecossistema que eu sei que existe a ferramenta A, que vai me apoiar, que existe a ferramenta B, que existe a ferramenta C, que eu já tenho um grau de segurança que eu suporto internamente. Então, eu tenho um núcleo que eu desenvolvo e eu posso usar desse entorno que eu já tenho. Quando eu vou para fora, pode ser que dentro da minha perspectiva de produto eu não possa considerar isso. Mas eu replicar isso é muito caro. Então, faz mais sentido eu ter uma arquitetura, eu ter uma engenharia de software, de infra, que eu possa pegar um recorte e entregar esse recorte para expor para fora. Porque muitas vezes esse pedaço que eu tenho de entrega já entrega tanto valor para quem de fora não tem aquilo em relação à Globo, que a gente às vezes está lá na frente. E às vezes o fato de eu ter mais define aquele que é o meu MVP, que é uma coisa que o Michelis falou que é importante. O que o mercado realmente precisa? Então, dependendo, às vezes acontece de eu fazer um recorte e ir para o mercado, validar com o mercado fala, não é isso que eu quero 3 outras funcionalidades, dos quais 2 eu já tenho em casa, e uma terceira eu vou desenvolver justamente porque eu já resolvo de outra maneira dentro de casa. Então, dá para se fazer isso, é importante que a arquitetura ela já seja baseada em produtos internos e externos desde a saída, mas é extremamente importante para saber aquilo que o mercado quer, porque senão é aquela expressão, não dá para ser algo específico, eu achar que eu tenho muito mais valor em cima de uma coisa que eu tenho esse valor. Quem tem que definir valor, efetivamente, aquela perspectiva de cliente, aquela perspectiva de usuário final. Isso, exato. E assim, uma outra realidade também que pode acontecer, né? A gente já ter um produto interno e ele tá com vamos dizer assim, com várias regras de negócio para a empresa em si. Vamos imaginar, a gente tem um produto interno da Globo, onde todas as regras de negócio valem para a Globo. Porém, já foi talvez até testado, olhado, assim, outras empresas podem ter olhado a visibilidade daquele produto e veja que, poxa, na minha empresa não tem, e vocês trabalham muito bem nisso. Então, é algo que você pode... aí tem um caso, né? Você tem que pensar o que precisa fazer. Ou pegar o produto interno ou trabalhar esse produto interno, criar um outro, tirando as regras de negócio para deixar ela um pouco mais tranquila em relação a não ter tanta coisa capsulada dessas regras de negócio, né? Ser um pouco mais flexível para qualquer empresa. E com isso pode facilitar também. Ou também, às vezes, até mesmo trabalhar dentro do produto interno e entender que dentro desse produto eu consigo também tirar essas regras de negócios e facilitar para que qualquer empresa funcione, né? Então, existem N casos. Então, assim, existe o caso de você ter que criar realmente, nesse primeiro momento, um produto novo com aquele mínimo viável, né? Que aí você apresenta na empresa, quer dizer, você apresenta para o mercado a mesma forma que você faz para a empresa, mas sem essas regras de negócio. E tem aquele outro momento que você mesmo consegue adaptar o produto interno para se adaptar ao mercado aí de qualquer forma. Eu acho que para trazer um exemplo, né? Uma vez a gente, em desenvolvimento de um produto, de transformar um produto que a Globo já tem para fora, onde que a gente controla custos, em determinado momento a gente apresentou o produto e um potencial cliente perguntou: todo mundo pode ver todos os custos? A gente pode. Por quê? Porque é uma política de transparência da Globo. Só que dentro da empresa essa não era uma política. Então, foi um requisito que
essa e outras empresas tinham, não é um requisito complexo, que a gente não tinha, porque não é um requisito que a Globo precisa. Então você precisa adicionar esse requisito, que era a segmentação da visualização dos custos por gestão. Mas é um exemplo, só para pegar um exemplo tangível para quem está acompanhando. Criou-se um MVP para mostrar isso para esse mostrar. Potencial cliente. Falar, tá vendo aqui? Ó, então tá, entendi, legal. A gente não retrocedeu o produto, e sim acrescentou mais uma funcionalidade através de um MVP sem aquele produto sofrer qualquer ação dentro da Globo. Legal, entendi. Exatamente, né? Porque a gente sempre considera isso, né? Só repetindo, a gente no fundo já tem um cliente que é a Globo. E o que a gente tem que ver é outros clientes dos quais a Globo já entrega uma série de requisitos que a gente conhece. Que quais são esses requisitos adicionais que a gente quer ter para transformar, no caso, para o público geral. Isso aí. E aí, Patané, uma aula aqui, né? Pô, a senhora aula, hein? E daí eu tava refletindo um pouco sobre tudo isso que vocês falaram de produto, né? E me colocando no lugar de alguém que está iniciando um produto. Eu sei que tem muita coisa que eu deveria estar me preocupando, né? Que com certeza eu em algum momento vou topar nisso, né? Vou esbarrar e vou falar, devia ter visto isso antes, ou devia saber mais sobre isso. E numa de pegar spoiler mesmo, eu queria ver com vocês o que vocês podem trazer para a galera que está começando a modelar um produto, né, como desafio, assim, coisas até que vocês já passaram e que vocês acham, cara, fatalmente você vai esbarrar aqui. O que são desafios na hora da gente criar um produto, seja ele qual for? Então, é algo... esses desafios, assim, a gente pode falar como a gente traçou, né, os nossos aqui. Então, assim, só para o público ter noção, né, a área de infraestrutura da Globo é gigantesca e essa área tem diversos times e desses diversos times faz N coisas diferentes, tem N serviços que trabalham, né. E um desses times está tratando essa ideia de como produtizar, né, como iniciar um produto. Então, assim, geralmente na área de infraestrutura, né, e na maioria das empresas, a gente vê que a gente geralmente cria um serviço para tratar um determinado problema da própria empresa, né? A gente não pensa em produto, a gente não trabalha muito nisso. Então, um dos desafios que a gente começou é como a gente faz, né? Se a gente tem algo muito legal, a gente está criando algo que o mercado está pedindo, então qual é o primeiro passo a ser feito? Bom, na Globo ela vem no ritmo de transformação, né, desde acho que 2018, onde que ela quer ser está tratando em uma só Globo, né? E nisso veio muito forte a cultura ágil, né, na Globo como um todo. Então, o nosso time, a gente tem um bom trabalho em cultura ágil e isso foi algo que ajudou bastante, tanto na parte de treinamentos e todo o ecossistema ajudando também a trabalhar mais na cultura ágil. Isso significa que existem vários frameworks, né, de adoção, como Scrum, tem Kanban e assim por diante. E isso facilitou para a gente entender como a gente consegue trabalhar em um produto. E aí, com todos os treinamentos que a gente teve, né, e toda a inovação, né, essa capacitação que a gente foi tendo, a gente foi começando a modular. Então, assim, a primeira coisa, acho que o pessoal que está começando é entender como é que funciona um produto, né? Então, assim, dentro da cultura ágil, por exemplo, né, a gente tem toda a estrutura como PO, tem o Scrum Master, tem a área de Dev, que já vem pensando um pouquinho como é que funciona um produto, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, investir um pouco mais em treinamento, né? E isso tem várias plataformas, até mesmo gratuitas, que ensinam a fazer isso. E depois que você tem um pouco de entendimento, você perceber o que eu preciso. Bom, se você já tem, como a gente já falou, né? Se você já acha que já tem algum produto e quer testar para o mercado, vai lá, cria um MVP, mínimo viável, entrega lá para o mercado, vê se está ok. Se não estiver ok, coleta todo o feedback e vê que precisa melhorar. E assim por diante, interativo incremental. E vai melhorando assim por diante. E um dos pontos que, principalmente a área de infraestrutura tem, né,
que geralmente quando a gente pensa em produto, como a gente sempre cria serviço, a gente nunca pensa, a gente precisa de um front-end, a gente precisa de um back-end, a gente precisa de um serviço que resolva. Exatamente. Resolve. Não quero que seja bonito. Eu quero que resolva. A gente, quando o cliente quer, ele quer eu nem chamo de serviço ou produto, solução. É isso aí, solução. A solução. O que atravessar a fronteira daquilo que a gente se propõe para trás e o que tem ali, para o cliente não faz a mínima diferença. Ele quer uma solução. E o que a gente quer fazer é, dali para trás, criar exatamente como a gente entrega essa solução, em qual formato. Exatamente. E aí, uma das formas que a gente começou a gente precisa estruturar o nosso time, né? A gente não pode só pensar em criar um serviço que vai solucionar um determinado... Então, a gente precisa agradar também o cliente, né? O mercado, diferente do interno, né? Ele é muito dinâmico. Então, assim, a gente precisa trazer um mínimo de segurança para que o nosso produto, né, que está sendo construído, ele atenda o mercado. Então, a gente começou a gente precisa de ter uma tela, né? Que geralmente, né, a gente que somos de infraestrutura, a gente sempre, vamos criar uma tela aqui, não tem problema. A gente coloca um botão, não pensa na cor, não pensa até mesmo no sentimento que o cliente vai ter, mas isso tudo, o próprio design, o UX, ele já começa a tratar sobre isso, né? E um front-end, por exemplo, ele já começa a entender como é que funciona toda essa... trazer, né, para uma tela, como é que tudo isso funciona. Então, a gente começou a estruturar o time e essa capacitação do time ajudou bastante a começar a incrementar o produto que a gente está desenvolvendo. E com isso, facilita muito, né, todo o desenvolvimento e a estrutura, como é que faz. Porque é um caminho longo, né, a ser percorrido. Toda hora a gente vai aprendendo como é que funciona. Cada dia mais a gente repara o que a gente fez no passado. Fala assim, poxa, eu preciso melhorar nisso. Caramba, isso eu não sabia no passado. Se eu soubesse, acho que tudo poderia funcionar um pouquinho mais diferente. Então, assim, é um caminho a ser percorrido que é bem longo. E não fiquem, né, receosos. Assim, vai estar sempre aprendendo como tudo funciona e ter que sempre estudar, sempre melhorar e sempre, cada dia mais, né, aprendendo mais para que tudo funcione da mesma forma. Eu acho que fica uma mensagem clara aqui. Galera que trabalha com infraestrutura, pensem sempre no front-end. Acho que Cara, é isso, porque assim, tem que ser amigável, né? Mas é que é uma das partes, até uma reflexão pra gente mesmo, né? Assim, a gente tá acostumado a criar as coisas, a fazer. Só que quando você quer pegar quer fazer esse produto e quer mesmo até colocar ele para o mercado, tem que ter esses passos, a parte da cultura, a parte do trazer o aprendizado, estruturar o time para fazer um produto. Essa parte é muito importante. Desculpa, César, acho que é uma quebra de paradigma, né? Porque assim, infraestrutura é solução. Não quero saber se é bonito, se é feio. Tem que solucionar. A gente está quebrando um paradigma. Porque solucionar, mas também trazer uma usabilidade melhor, um produto melhor, algo que a gente criou e quer também trazer benefícios para o mercado. Eu acho que é tudo isso. Desculpa, César. E não, isso, até complementando, porque na medida que a gente analisa o mercado, a gente começa a ver quem que vai ser, como parte disso, o usuário do meu produto. Então, a gente, infra para infra, está acostumado, como o Arouca falou, linha de comando. Só que pode ser que a solução... Se eu quero, e aí eu posso pensar na mesma solução para qual que é o modelo que eu vou trabalhar. E esse é um ponto. Qual que é o modelo de negócio da solução? Porque dentro da empresa, de fora é o seguinte, eu quero pegar um produto que eu tenho, uma plataforma que eu tenho, né? Por exemplo, o Tsuru, e quero que ele seja autogerenciável, é uma coisa. E aí eu preciso ter mecanismos que não sejam mais linha de comando, que eu tenha uma interface específica. Ou não, eu vou ter uma operação que ela vai acessar um grupo que já vai ter conhecimento do sistema e vai dar apoio à empresa como serviço. Aí vai ser outro tipo, né? Talvez eu não precise tanto de interface, porque esse grupo é um grupo controlado que vai ser treinado. Então, esse é outro ponto. E eu vejo que outros desafios do que tem, né, que muitas vezes a gente se preocupa, com certeza que é importante, com a ideia, em transformar a ideia, em colocar essa ideia, mas existe todo o entorno de uma série de disciplinas que é a primeira que eu falei, qual é o modelo de negócio? Então qual que é o driver de custeio, né? Que é um ponto, né? Quanto que isso vai custar e quanto que isso eu vou cobrar pelo serviço ou pela solução. Porque o modelo de cobrança é diferente do custo.
Uma coisa é custo, outra coisa é preço. O preço é referência de quanto eu agrego de valor. O custo é desdobramento inerente que eu tenho em cima daquilo que eu estou trabalhando. E muitas vezes, quando você está numa empresa, esses custos ficam até misturados se eles não forem explícitos, né? Porque é uma equipe que eu já tenho, que não é custo zero, né? Uma plataforma que eu já tenho, que se eu misturar com a plataforma que já está implantada e achar que é custo zero, eu posso ter um problema, porque na medida que eu expandir, se esse produto estoura e eu preciso multiplicar por 10, por 100, aí eu preciso aumentar a plataforma e a equipe. E se eu não prevejo isso, a diferença entre o custo e o preço, eu vou lá, o que foi viável no início não vai ser viável mais para frente. Okay. Então eu preciso trabalhar em cima disso. Como é que eu vou garantir a sustentação? Vai ter uma equipe? Eu preciso de um 24/7? Eu preciso de ter alguém no telefone? Porque não dá para o cliente ligar para o Miquelis, para o Aroca, para o César, para o Jorge em cima de noite, quando acontece. Não funciona desse jeito, né? Então, todos esses processos, e pelo menos na minha visão, quando principalmente alguns contatos com incubadoras, etc., muitas vezes a ideia é a grande estrela. Até eu ter uma boa ideia, até mesmo implementar, e até mesmo eu fazer tecnicamente o sistema. Mas dali para frente, muitas vezes eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar no cliente, que a análise do cliente a gente já falou que é extremamente importante, por isso que eu não estou refletindo, e depois trazer e montar uma entrega que seja sustentável e adequada ao modelo de negócio que foi colocada. Ou, às vezes, eu posso pecar no preço na medida que funciona para uma determinada escala, mas não funciona para outra. São exemplos de coisas, assim, eu acho que não dá para esgotar aqui todos esses desafios que a gente tem, mas só para colocar que a gente tem que ir além das ideias na medida que a gente quer transformar em um produto viável. Até porque ao longo dos anos fica mudando muito até o foco desse produto. Hoje, assim, mais do que nunca é o foco ao cliente. Assim, você tá atender ele, né? Então tem que garantir que ele esteja satisfeito com tudo isso que você está falando. Bom, então a gente falou de dilema, a gente falou de desafio, né? Mas e aí? Como é que a gente faz a virada de chave? Tem lá uma ideia, tô passando por tudo isso, mas como é que é a virada de chave para essa ideia, para virar um produto? Sim. Então, quando a gente começa a pensar num produto, né, eu acho que um dos pontos também que é até importante, né, é saber se essa ideia é viável, né, que a gente até falou. Se essa ideia for viável, a gente já tem um caminho para traçar. Às vezes também você tem uma ideia, aí essa ideia não é viável, só que você tem aquela paixão para aquela ideia e você não consegue desgarrar. Então, assim, você tem que pensar o seguinte: antes de até começar a virar de chave, você tem que pensar que a sua ideia pode ser a melhor do mundo, só que o mercado não vai querer. Então, você tem que desgarrar dessa ideia. E aí, quando você começa essa virada de chave, eu posso contar como a gente funcionou aqui na área de infraestrutura da Globo, né? E foi até algumas coisas que a gente já até conversou antes. Então, assim, teve toda essa migração para agilidade na área de infraestrutura, né? Teve a capacitação nossa que a gente fez, né? Toda a parte de treinamento. A gente hoje, a área de infraestrutura, a gente trabalha com agilidade, né? Principalmente com Scrum ou Kanban, dependendo do time. E toda a agilidade teve o comprometimento do time também, né? Então, o time agarrou a ideia, ele viu que é viável, então, assim, todo mundo está se comprometendo, né, trabalhando, e com isso também, com todo o requisito, né, que a gente foi vendo, a gente teve uma virada de chave que é também de pensamento, da gente parar de pensar que eu estou desenvolvendo um serviço e eu estou desenvolvendo um produto. Tudo isso que o César falou, né, de qual é o modelo de negócio que você quer, e tem várias etapas para você desenvolver um produto, né, não só criar, vou criar aqui uma tela, vou criar aqui um sistema, tá tudo bonitinho, tudo mais, não. Toda a parte de preço, você tem que pensar, como falou, do suporte, tem que pensar em monitoração do teu sistema, né, que você está desenvolvendo, então tem todo um ecossistema que você tem que aprender e desenvolver, e se você não sabe, você tem que ou procurar pessoas também que saibam, ou você mesmo tem que começar a estruturar falando o seguinte: olha, eu acho que eu tenho isso daqui, e começar a ver como é que funciona outras partes também. E assim, um serviço,
que você está atendendo, aquela funcionalidade que você está atendendo na tua empresa, né? Ela pode crescer tanto em termos de produto, né? Que para o mercado você tem várias outras etapas que você tem que pensar a construir. Eu acho que vale também, Miquel, colocar um ponto que é o seguinte, existe vários frameworks no mercado que pode auxiliar, e a gente usa muito aqui dentro de infraestrutura para validação de várias ideias, né? Simplesmente cheguei a uma ideia sensacional. Tá até o Patanê aqui, que da área de agilidade aqui, pode até nos ajudar também entrando nesse assunto, porque existe vários frameworks de validação. O mais comum aí é uma análise SWOT. Aí a gente usa muito também, né? Tem o Lean Inception, que a gente utiliza também para colocar o time. O time traz a ideia. Será que isso é válido? Será que ele não está se sabotando? Né, Patanê? Você pode falar até um pouquinho dessas ferramentas. Olha, o que eu posso falar para vocês sobre frameworks é cuidado, né? É o famoso usar com parcimônia, né? Eles são bons. A gente tem que pensar em frameworks e outros caras como ferramentas que eles vão nos apoiar ali. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o framework não pode drivar o nosso negócio. O que tem que drivar o nosso negócio sem dúvida, a necessidade do problema que a gente quer resolver, né? A necessidade do nosso cliente, a necessidade do mercado. O framework ele é muito tentador, só que o framework, muitas vezes, ele é construído para resolver um problema específico de alguém específico. Deu certo, vamos dizer, eu criei um framework, né, numa empresa de mídias, por exemplo, Spotify. Criei um framework lá, fantástico. Lá deu muito certo, foi muito bom. Daí eu trago aqui para a Globo, que também trabalha com mídia, e não dá tão certo. Você fala, mas deu certo o Spotify, não deu certo aqui? Claro, cara, é contexto, né? A gente tem que fazer as devidas traduções, a gente fazer as devidas adequações e tirar desses frameworks e desses métodos o que eles têm de melhor, né? E não abraçar totalmente, né? O dono da verdade, né? Exatamente. Até mesmo aqui na Globo, a gente tem um framework nosso, criado aqui dentro, para trabalhar com o nosso modelo de trabalho, para desenvolver as nossas formas, as nossas práticas de trabalho, que é o Global Framework. Até mesmo o Global Framework, ele não é totalmente prescritivo, né? Ele recomenda. Então ele fala, olha, a gente pode fazer assim, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode usar esse método, essa ferramenta, esse processo. Mas ele não fala assim, use isso e você terá sucesso, né? Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de desenvolvimento de produto, né? Não adianta nada rodar um processo bonito, uma cerimônia legal, replicando um negócio que algum guru de produto trouxe, né? E no final a gente sair de lá pior do que a gente entrou com mais dúvida ainda, né? O nosso farol, a nossa drive sempre tem que ser o cliente e o problema que a gente quer resolver. Então, sobre framework, eu gosto, acho legal, mas é sempre olhando com ressalva e fazendo as devidas traduções, né, as devidas adequações para o contexto onde a gente quer aplicar eles, né, e acho que esse é só para não cair em armadilha mesmo, a galera que está pensando em usar um framework, não é o framework que vai resolver o seu problema, é a sua capacidade. É o apoio, né, ele traz o apoio. Exatamente, é um apoio, é a sua capacidade de estar aderente ao problema que você quer resolver que vai te colocar no caminho certo. Excelente, eu aprecio com moderação. E esse é um ponto que, se a gente for pegar qualquer literatura de processos, etc., todos estão aquilo, elas esperam, e está escrito até nas próprias metodologias, de adapte quaisquer processos, inclusive os seus próprios, ao contexto que você está. E esse é o ponto, e é a essência do que a gente tem do iterativo incremental. Tanto que essa parte do iterativo incremental, até de você se adaptar, até com o próprio mercado você se adapta. Tanto que, por exemplo, as primeiras iterações com o mercado, você pode expor não um produto exatamente pronto. Você tem muitas metodologias que vão partir, por exemplo, eu vou escrever, qual que é o primeiro passo do meu produto? Eu escrever um press release para mandar para alguém para ler. Olha, imagina que esse produto está pronto. Você se interessa? Então eu gastei o tempo de escrever uma lauda de texto para poder imaginar o produto. Então ali eu posso já ter feedback, eu posso ter vários pontos que você começa a se preparar sem gastar tanta energia em cima da sua adequação. Porque esse ponto quanto mais eu vou para um caminho que eu tenho que o mercado responda para mim mais rapidamente, eu acelero o tanto que eu tenho para chegar naquele ponto e eu adianto a entrega. Porque eu estava refletindo aqui comigo,
eu falei de um monte de coisa, de modelo de negócio, de custos, etc. E fala, poxa, César, você falou que você tem que entregar o produto mais cedo e ao mesmo tempo você fala que você tem que ter um monte de coisas. Eu não preciso chegar ao final de desenvolver isso tudo e gastar muita energia antes de eu decidir aquilo que eu vou fazer. Por isso a questão do interativo incremental. Eu decido em cima de cada uma das etapas que eu posso fazer, eu posso ser tão simples quanto isso para refinar. Depois que eu refino, aí eu posso ter talvez um protótipo, uma tela e conversar com outros clientes ou potenciais clientes para ver se está agregando valor. E na medida que você vai vendo e muitas vezes eu posso até colocar numa operação assistida, eu vou definindo outros modelos, até para ver o tanto de valor que eu estou agregando antes de decidir. Então, isso dá para ser construído gradativamente ou pelo menos em paralelo que em cima daquilo que eu preciso. Então, pensar nesses caminhos e nessas adaptações e ser adaptativo durante o processo é algo que pode trazer muito sucesso na medida que você tem um produto, mas o tempo todo, baseado em cima da necessidade que vai se formando de todo o processo. Isso aí. Eu acho que isso, muito do que o César falou, ele está 100% conectado, né? Quando a gente pensa... Eu até ia trazer aqui para a roda que é o lance de dicas, né? Sobre transformar uma ideia em produto, né? Se é que tem passos ali. Uhum. Ele já trouxe uns 2 ou 3 aqui. Então. Mas eu queria aproveitar, já jogar mais na roda, colocar mais carvão aí Cara, nessa... vamos fazer vários podcasts com o César, porque o César Ou... já se adianta, é referência. Não, eu queria até colocar mais carvão, porque o César trouxe alguns, mas vocês veem mais passos, mais pontos que a gente poderia estar trazendo aqui? Sim. Então, acho que é um compilado que aí até a gente falou, né? Eu acho que você tem uma ideia... Um exemplo clássico que eu acho que o público pode até pesquisar, né? Que é o Bullet Ball, né? Que é um vídeo, né? Que você pode jogar na rede aí, que vai mostrar que um senhor, né? Tinha uma ideia que eu acho que... Eu não sei ao certo se ele ficou 10 anos ou algo do tipo lá. Bastante tempo. Bastante tempo lapidando essa ideia e foi mostrar para um programa de entrevista aquele produto e ele ficou indignado que ninguém investiu dinheiro naquele produto, né? E até mesmo depois de sair daquele episódio, mais tarde ele ainda continua com a mesma ideia, pensando que ia fazer sucesso. Então, assim, eu acho que uma das ideias é você não se apegar, né, principalmente ao produto que você está... a ideia que você está desenvolvendo. Às vezes a sua ideia... ela precisa de um pouco de lapidação ou precisa... Às vezes sua ideia é muito boa, só que para o mercado não é, e aquele pedacinho que você achava que não tinha tanta importância é o que o mercado deseja. Então, é um dos pontos aí que você precisa ter em mente, né? E, é claro, quando você fala em produto de software, existe N variedades que você tem que entender e cada uma tem um seu particular. Então, uma das ideias também é que o mercado ele sempre está constantemente evoluindo e você tem que sempre ficar atento ao que o mercado está desenvolvendo. Então, assim, por que a gente fala do interativo incremental? Como o mercado está sempre em evolução, se você demorar muito para desenvolver aquela ideia, estruturar ela e tudo mais, o mercado já não quer mais. Então, quando você cria um mínimo viável e já entrega para o mercado, né, já apresenta para o mercado que é uma ideia, uma solução, ou até mesmo um texto, uma imagem, ou um protótipo, ou algo do tipo, isso já facilita para ver se você já tem aquele feedback se o mercado deseja ou não. Então, uma das ideias é isso, né? Você não ter essa paixão, você sempre olhar para o mercado para ver se esse mercado está atendendo a expectativa de produto que você está desenvolvendo, né? E é claro, pense o seguinte, o produto nunca vai estar perfeito, sempre vai estar evoluindo. Às vezes você só vai começar com um mínimo lá, que é talvez o teu software. E aí você vai aprendendo conforme o tempo como tudo funciona, né? Porque tem toda uma parte também do software. Tem a parte da jurídica, tem a parte financeira, tem a parte, né, de suporte. Então, tem N coisas que com o tempo você vai aprendendo. Então, o momento não fique tão ansioso, né? Com o tempo, você vai entendendo como tudo funciona. Você pede ajuda também, se você trabalha numa empresa. É importante você ter pessoas ao seu lado que consigam te ajudar também, porque é muita coisa. Quando você pensa no produto, é muita coisa. E com o tempo você vai amadurecendo, vai entendendo como tudo vai funcionar, né?
Esse ponto aí que você falou é legal, né? De ir rápido, que é justamente para isso. Tanto para ter o feedback, né? Como para testar mesmo que você está no caminho certo. O apego das ideias César e Michelis não sempre se falam sabotar. isso. Diariamente a gente se sabota naturalmente, né? Que a gente tem opiniões, será que tá certo, se tá errado, tem que trazer isso também para a vida profissional na criação do produto, né? O Michelis resumiu muito bem, é o principal. É não se sabotar. Tá sempre testando, sempre trazendo opiniões, tentando escutar o mercado. É isso. Eu acho que todo mundo aqui já passou em vários momentos, pode ser no pessoal, no trabalho mesmo, daquela assim, não, mas eu acho que isso aqui é o caminho, e às vezes não necessariamente é. É o adapte-se. Adapte-se. E outra é, esteja ciente, principalmente se a gente vai começar muito com o produto, é o fail fast. Fail fast. Que é, eu tento o mais cedo possível descobrir se aquela ideia ela é viável ou não, porque se ela não for, ou se não for dar no mercado, eu posso abandonar e ir para a próxima. Não é problema se eu estou desenvolvendo produtos para o mercado, de eu ter a certeza, não ter aquele orgulho, principalmente a gente que gosta muito de fazer as coisas bem feitas. Não deu certo, ótimo, para a próxima. Mas que eu dure isso um mês e eu desista dela, ou eu adapte, ou eu venha para a próxima. Porque muitas vezes não é nem desistir, é mudar às vezes até mesmo o modelo de negócio. Tem muita coisa da literatura, vários exemplos, é sempre bom ler, estudar, etc, para ver exemplos, porque a gente sempre usa modelos totalmente diferentes, adaptações em cima de como a gente vem mudar, né? A gente estava conversando com outra pessoa que na medida que você vai olhando historicamente, se a gente vai pegar até as metodologias, etc, você vê que elas muitas vezes elas são adaptadas de outras metodologias antes, né? Porque a gente tem metodologias ágeis, você vai ver que elas pegam elas são inspiradas, ou pelo menos tiveram parte aqui, você vai pegar metodologias tipo as de desenvolvimento da própria de empresas automobilísticas japonesas e suecas, que são variações disso ali na década de pós-guerra e outros pontos. As empresas que também tiveram muito sucesso automobilísticas do início do século XX nos Estados Unidos, elas adaptaram os modelos, né, de linha de produção de açougues, né, de Chicago no século XIX, onde vinha e o pessoal vinha cortando. Então, tudo é adaptado. Você olha para uma solução que às vezes está do lado e você tem uma ideia para poder usar no produto. Então, isso também faz muita diferença. E muitas pessoas falam que research, que é pesquisa, né, no inglês, é research, de procurar novamente em cima de alguma coisa que já existe, uma solução que já possa inspirar você para ter um resultado. Você vê isso várias vezes quando está estudando, não só frameworks, mas literatura no geral. Várias vezes você vai pesquisar algum tema, você acaba esbarrando em modelos muito parecidos. Às vezes foi só uma adaptação, né? O Patané citou, por exemplo, o framework do Spotify. Hoje já não se fala... Muitas empresas vêm e tentam adaptar, tentam trazer. Mas se trazer direto, sem uma adaptação, sem, como a gente falava às vezes antigamente, tropicalização, tropicalizar a coisa para cá não vai funcionar. Vai dar errado. Scrum faz isso, várias metodologias fazem nesse caminho. Mas, bom, a gente falou de transformação, de ideia, de lema, mas a gente já pode dar uma dica de algum produto, porque a gente é aquilo, na infra está fazendo esse trabalho de produtizar, de pensar em inovação, mas a gente já tem alguma dica de algum produto e tem que está indo para o mercado, algum que já esteja no mercado? Spoilers. Tanto que já está, mas até spoiler que pode estar vindo. Acho que falar um pouco, né, que parte da visão que a gente tem hoje de alguns produtos é de olhar para os ativos que a gente tem dentro da Globo, né, de infraestrutura, principalmente nas áreas como um todo, e ver o que é aquilo que se resolve o problema da Globo, que é uma empresa de grande porte e que muitas vezes não encontra uma solução que atende a ela e tem que desenvolver a própria solução, que esse é um ponto bem relevante na Globo, que nem sempre é satisfeito em cima daquilo que é ofertado para ele, de como a gente pode desenvolver esses ativos. E em cima disso, a gente está procurando dentro desses ativos, e temos muito, a gente é muito integrado aqui, e eu vou falar como um todo, um dos caminhos é o que a gente chama do ecossistema de nuvem, de cloud.
Então, desde nuvem on-premises, nuvens públicas, a gente desenvolve um ecossistema todo que atende a Globo. E o que a gente está vendo é que tem vários... Sempre que a gente apresenta isso para o público em geral, tem várias empresas, né, que se encantam muitas vezes com a solução que a gente tem. Então, a gente costuma dizer que, do ponto de vista, a gente tem paixão pela comunicação, que é um lema da Globo como um todo, que a gente tem produtos que encantam o público geral. A gente também, do ponto de vista, a gente tem paixão por tecnologia, porque na medida que a gente mostra os produtos, os ativos que a gente tem, se encantam, as outras empresas se encantam por eles. Então, nosso ecossistema de nuvem como um todo tem muitos produtos que encantam e que, justamente, o mercado está se interessando por eles. Então, por exemplo, a gente já tem, né, eu acho que o Jorge, depois eu vou guardar os spoilers para ele, mas do ponto de vista, o que a gente está montando é todo esse ecossistema de nuvens, desde as plataformas que não se acoplam necessariamente com um específico provedor de nuvem, né, que isso inclusive gerou muito valor para a Globo na medida que a gente transferiu isso, né, fez nossas movimentações de nuvem de forma transparente. Do ponto de vista de geração e controle dos custos, né, o que a gente tem do ponto de vista de avanço, né, a gente ganhou, tem, inclusive, prêmio recente, né, dentro do internacionalmente em cima dos produtos, em cima da parceria como cliente, fizemos apresentações, né, e até mesmo toda a nossa capilaridade de entrega do ponto de vista daquilo que a gente tem aqui no país, do ponto de vista de entrega de vídeos aqui. Né? Então, não sei, Jorge, fica à vontade. O César já falou nas entrelinhas aqui, né? Mas todo mundo sabe aí que o Globo Technology é uma frente de tecnologia da Globo que está chegando forte no mercado, né? A gente já tem 2 produtos lançados lá, que é a nossa CDN Globo, né? Com mais de 200 pontos, né, de pop lá, então vocês podem curtir lá, compartilhar e comprar, que é o principal, né? A gente tem aí também, foi uma iniciativa de inovação de produto que resume muito bem a estratégia que a gente acabou de falar aqui, que era, a Globo tinha uma CDN, tem, né, uma CDN própria, mas era de uso somente da Globo. E agora a gente está abrindo para o mercado, para outros clientes e tudo. Então a Globo, resumindo, olhou, viu que era um serviço nosso, transformamos em produto, estamos oferecendo para o mercado. E também aí está claro também para o mercado também o DevFinOps. O DevFinOps está aí, gente. É uma metodologia que tem que ser colocada dentro das empresas que trabalham com cloud. É super importante. A gente amadureceu esse produto aqui internamente. Ele ainda está em constante evolução, mas a gente já está oferecendo para o mercado para ter parceiros, para começar a construir também junto com a gente. Então, assim, isso são exemplos que a gente tem aqui de serviços que transformamos em produtos, serviços de infraestrutura que estamos transformando para produto para oferecer para o mercado. Agora, spoiler, não vou dar spoiler. Aguardem. Só para complementar desses 2 produtos, né, igual os produtos são independentes da nuvem. Isso. Né, igual no caso do DevFinOps, é uma frase também que eu sempre falo que toda nuvem pública diz que você paga aquilo que você gasta. Paga pelo aquilo que você usa. Perdão. Paga pelo que você usa. Eu sempre corrijo. Você paga pelo que você aloca. Exatamente. Então, se eu deixo algo... algo... É um termo que você fala sempre. Exatamente. Falácia. É uma falácia. Então, essa falácia é que a gente percebe e todos os modelos que a Globo olhou, a gente olhou antes, vamos trazer alguém que implementasse FinOps aqui. A gente não encontrou nenhum modelo cujo modelo de negócio com a gente fosse um modelo que fosse vantajoso para a gente gerar valor. A gente fez dentro de casa. Que esse eu acho que é o outro ponto bem característico da Globo, que volta na palavra que é inovação. Que muitas vezes você só ir atrás do produto mais avançado que tem no mercado, eu sempre estou seguindo alguém. Porque quando eu chegar nesse ponto, quem está desenvolvendo já vai estar mais longe. Se a gente quer realmente ser inovador, partindo por produtos, a gente mira lá na frente. Então, se eu tenho que ser, e se parte do meu tipo de produto, que é um produto complexo, de tecnologia, que eu preciso efetivamente ganhar à frente no mercado, eu tenho que ser inovador e pensar além daquilo que tem no mercado, que senão eu sempre vou seguir o líder, eu nunca vou ser o líder. E esse é um exemplo de FinOps. Não tinha nenhum modelo desse. DevFinOps foi desenvolvido, encontra-se em constante evolução. O que é ofertado para o mercado é um subconjunto daquilo que a gente tem. Perfeito. A gente é multinuvem,
a gente trabalha todos os aspectos e faz todo o controle em cima daquilo que a gente efetivamente aloca, entrega um grau e vem entregando com um erro de menos de 1% em cima de uma migração imensa do que a gente fez para frente. Tem várias empresas que estão encantadas em cima daquilo que a gente faz porque querem fazer para elas. Né? E a gente não está vinculada especificamente a nenhum provedor, o que já é uma diferenciação no nosso caso. É verdade. É isso Sem aí. spoilers, tem mais alguma coisa para falar? Sem spoilers, eu não sei pra falar exatamente, mas assim, tudo que a gente falou aqui, né, a gente, assim, a área de infraestrutura tem trabalhado em diversos produtos, né, está sendo desenvolvido e com o tempo, eu peço a vocês que fiquem de olho lá no Global Technology, né, que lá vai aparecer, lá com o tempo aparecer diversos produtos que possam atender talvez a deficiência que a tua empresa tá tendo, né? E aí eles podem ajudar, né, como uma ferramenta a tratar isso e melhorar isso. Então, fiquem de olho ou entrem em contato conosco, né, pela Global Technology lá, para entender como tudo isso está funcionando. Agora eu vou dar um spoiler, sim. Vou dar um spoiler. Quer saber quais os novos produtos estão chegando no mercado aí? Só acompanhar, curtir o Global Tech Cash. Tem vários temas aí, tem vários spoilerzinhos aí. Quem acompanha o Global Tech Cash sabe. A gente está falando de vários outros produtos aí. Sim. Então fique ligado. Vocês já estão Sempre sabendo. rola ali um Sempre rola. direcionamento. É mesmo porque aqui a gente tem, né, e vem desenvolvendo até um processo interno de aceleração de desenvolvimento de produtos. Exatamente, bem lembrado. Mini incubadora. A mini incubadora, que Bem lembrado. traz várias áreas nossas de infraestrutura para justamente pensar em qual vai ser o nosso grande produto bem para frente, né? Então vai além da ideação, né? Vai a ideia de trazer as etapas de todo o processo e a gente criar. Então a gente vem trabalhando nisso internamente e em algum momento a gente pode trazer informações mais novas aqui. Vem novidades aí. Porque é legal assim, fazer até a ideia de trazer para o podcast justamente esse. O que está sendo falado aqui de inovação, de produto, de lema, isso vale não só para aqui para dentro, né? Vale para todo mundo que quer fazer isso. Essa mini incubadora, esse processo que está sendo feito dentro de casa, que a gente está falando. E algo que a gente está quebrando aqui também é o seguinte: infraestrutura também inova. Infraestrutura não é só resolver problema. Isso é claro aqui, a gente quer deixar. Infraestrutura, porque assim, é o produto que inova, é a área de produto, esquece. Ainda mais numa empresa MediaTek. Esquece. A infraestrutura inova, a infraestrutura cria produto, a infraestrutura tem inovação dentro de infraestrutura. A nossa visão é justamente o Infra as a Business. Que Exato. É justamente ser, dentro de uma MediaTek, a participação junto ao negócio para entregar mecanismos de valor que vão acelerar todo o crescimento da empresa e a agregação de valor durante todo o processo. Sim, perfeito. E a ideia justamente da Global Technologies é permitir que isso seja feito, o que seja absorvido também por outras empresas, que todo o processo, em várias das etapas, a gente, dentro de casa, pensa, até mesmo que a gente tem os frameworks de adoção de tecnologia para as outras empresas, todo esse processo de suporte para as outras empresas na medida que a gente desenvolve os produtos. É isso. Muito bom, galera. Ó, papo excelente. A galera que queria só um cheiro, só um detalhe do que é fazer um produto, né? Do que é transformar uma ideia em produto, saiu com o pacote completo hoje daqui, né? Eu acho que... E mais, né? E com possibilidades de conhecer novos produtos da Globo, que eu acho que isso também sempre conta. O papo tá muito bom, mas... It's time, né? Hora da gente dizer tchau. Acabou. E para fechar aqui, eu queria pedir para os senhores mandarem um recadinho aí do coração de final, dando aquele salve aí para quem vocês quiserem. Marcão, puxa a fila aí, meu amigo. Bom, para mim agradecendo vocês por terem topado, acho que cabe, né? Aqui, sim, Michele, todo mundo aqui falando muito mais de produto que eu. O Patanelli deu uma aula dos frameworks, César, Michele, enfim. Feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado por terem vindo e teremos próximos com esse tema, hein? Então, eu acho que vale a gente desdobrar cabe, isso. A gente pode falar aqui,
César aqui dá aulas e aulas, Patané ali, já deu uma palhinha do conhecimento dele, então... Eu acho que os próximos passos aqui, os próximos episódios, é a gente desdobrar isso, entendeu? O pontapé inicial, a gente que... Um pouquinho que eu leio e tudo assim, né? Eu vejo que quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala em resolver problema e tudo aqui. Eu acho que esse grupo aqui, os próximos episódios, a gente pode até trazer mais convidados para falar sobre o tema, é desmistificar isso. Porque o produto, infraestrutura que resolve o problema também cria, inova, entendeu? Eu acho que é isso. Mas beleza, vamos pro próximo, hein? Vamos pro próximo. Obrigado aí, Arouca. Obrigado, Michele. César, uma honra estar aqui fazendo parte aqui dessa mesa com você. Patanê, tamo junto também aí. Obrigado aí. Você também, nesse pensamento ágil, pode colaborar muito aí nessa trilha que está se iniciando. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, a minha primeira participação aqui. Fico muito feliz aqui de compor a mesa. E primeiro ponto, né? Se agreguei... fico muito feliz. E segundo, se quem estiver assistindo tiver possibilidade de algum comentário, der o feedback, mais uma vez, vamos escutar quem consome, o cliente, para saber aquilo que é interessante para a gente falar no ponto de vista de produto e a gente possa montar uma pauta em cima disso. Por favor. globotechcast@g.globo, não é isso, Patané? É isso aí, globotechcast@g.globo, exatamente. Tragam temas pra gente. Isso daí, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, e reforçar também, né, qualquer plataforma que você esteja escutando que tem a possibilidade de ter um tipo de chat, você pode colocar lá. Eu também vou estar acompanhando, então eu posso responder algumas perguntas, se for o caso. E espero estar outras vezes aqui e acrescentando em outros temas também. Isso aí. E o Morgado zerou a dívida que tinha com o César, né? Tinha que trazer ele aqui. Zerou, cara. Agora tá zerado, né? Tava lutando aqui com a agenda dele. Tá pago, né? Tá pago, né? Tava lutando aqui. Não, você tem que ir lá, César. Tem que ir lá. Agora também não vai sair daqui. Escuta o que eu tô te falando, hein? Isso aí, Patané. Pra fechar, então, deixa aí o agradecimento aqui desse humilde host. Obrigado a todos que fizeram a composição dessa mesa bonita para falar de produto hoje. E dizer que a gente vai estar de olho, né, no nosso e-mail para que você que ouviu esse episódio, você que está com a gente, você que está nos acompanhando, nossa audiência, nossa querida audiência. Estamos lá no globotechcast@g.globo, tá? E no YouTube também, lá no Vem Pra Globo, quem quiser assistir esse vídeo, não dá pra ouvir, quer assistir? Pô, vai lá, assiste a gente. Tamo lá. A gente também tá no Spotify, a gente também tá na Apple, a gente também tá no Google Podcasts e, cara, tamo por aí, tamo pipocando. Globotechcast bombando com vocês aí. É pra falar de produto, é pra falar de tecnologia, pra falar de inovação, é aqui. Gente, obrigado, valeu e até o próximo episódio do Globotechcast.